Bom, primeiramente, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós já estamos em oração, Padre Israel já conduziu esse primeiro momento de oração. Eu quero dar uma continuidade nesse momento de oração, lendo esses dois salmos que sempre são referenciados em relação à família. Convido vocês, no início do nosso curso, sobre a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família, do Papa Francisco, a olhar para o ícone da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, esta família foi constituída por Deus, o modelo de todas as famílias. Isso, o Papa da Família, São João Paulo II, quando escreveu um documento sobre São José, Redentores Custos, ele diz que a Sagrada Família de Nazaré é o protótipo de todas as famílias cristãs. E olhando então para esta família, buscando com os olhos do coração penetrar toda a comunhão de amor, porque nós vamos falar sobre o amor na família e a alegria do amor na família, buscar também para nós, para as nossas famílias, esta mesma alegria e este mesmo amor. Salmos 126 e 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém, para que possas ver os filhos dos teus filhos, reine a paz em Israel. Palavra do Senhor. Que a Sagrada Família de Nazaré possa nos acompanhar durante todo esse curso. Serão 9 abençoadas semanas. 9, né, Gustavo? 9, né? Nós programamos 9. 9 abençoadas semanas, que eu tenho certeza hoje vamos dar os primeiros passos, e a cada semana serão passos de aprofundamento. Aprofundamento no conhecimento, aprofundamento na relação de família, como igreja doméstica, para toda a igreja, seja a nossa igreja local, seja a igreja universal, e, sobretudo, o aprofundamento de amor nas famílias. Se houver o amor nas famílias, haverá de fato a alegria, a alegria do amor. Só existe essa alegria porque existe amor. Se não há amor, não há alegria. Com certeza foi essa a intenção que o Papa quis transmitir para nós. Se vocês me permitem, vou fazer a experiência de falar sentado para vocês hoje. Talvez fique melhor para acompanhar as anotações. A intenção desta primeira aula do curso Amoris Laetitia é introduzir cada um de nós no espírito do documento, Porque se vocês forem ver no próprio documento,
A introdução tem 3 páginas, de um documento de 200 e tantas páginas, quase 200 páginas, né? São 185 páginas, ao menos nesta versão aqui. É uma introdução bastante pequena, porém, nós precisamos, como a própria introdução e o desenrolar do documento deixam muito claro a necessidade de alguns passos, né? E de alguns pressupostos para podermos compreender, entender e aí sim mergulhar no espírito do documento. E aí podemos então entrar de cabeça já a partir da próxima aula com o primeiro capítulo e assim sucessivamente. Então, o que temos de importante para tratar nessa aula? Bom, como disse, para ler e estudar a exortação Amoris Laetitia, é necessário um olhar para o contexto histórico e o espírito com que ela foi produzida. Então, existe um contexto histórico, não somente o histórico hoje, né? Sob o pontificado do Papa Francisco, nós temos um contexto histórico, que é o contexto cronológico onde foi produzido o documento. Mas nós vamos ampliar o contexto histórico para compreender como a Igreja veio caminhando, né? Lógico, não vou retroagir demais, mas a partir de Paulo VI, já, ou o próprio Vaticano II, Paulo VI e assim até Francisco. Em primeiro ponto, nós não podemos cair nas armadilhas da mídia secular, né? E muitas vezes até de pessoas, mesmo dentro da igreja, que acabam criando divisão, né? Mas sobretudo a mídia secular, nós pudemos acompanhar o caminho dos 2 últimos sínodos, o quanto que a mídia despejou de notícias sem fundamento, sensacionalistas, colocando palavras na boca do Papa, colocando palavras na boca dos padres sinodais. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque nós fomos bombardeados pela mídia, lógico. Eu creio que aqui nós temos um grupo que tem o discernimento apropriado para separar as coisas, mas como a mídia bombardeou tanto, a gente ouviu falar tanta coisa e talvez ainda não tenhamos tido um contato mais aprofundado com o documento, pode ficar alguma ideia desvirtuada daquilo que realmente a Igreja, e através do Papa, quer nos dizer a respeito da família. E muitas vezes até colocando Papa contra Papa. Então agora é o Papa Francisco, porque o Papa Bento XVI já era, o Papa João Paulo II também já passou, né? Não, nós não podemos cair nisto, né? Até o próprio Papa Francisco, aqui no número 2 da Amoris Laetitia, ele diz assim, na metade deste parágrafo 2, os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações e mesmo entre ministros da Igreja, estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação, até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. Então o Papa, ele não escondeu isto, ele deixou muito claro, né? Existia grupos de 2 lados extremos e o Papa tentou trazer tudo para um centro coerente e apresentar isso no documento a partir das conclusões do sínodo. É necessário ler Francisco na Amoris Laetitia tendo conhecimento do magistério precedente, sobretudo, como disse, a partir de Paulo VI, mas dentro do contexto do Concílio Vaticano II, sabemos que começou em 1962, com
convocado pelo Papa João XXIII, São João XXIII. João XXIII morre, Papa Paulo VI, ele é eleito e dá continuidade no Concílio Vaticano II, que vai até 1965. Depois de Paulo VI, João Paulo I, pontificado rápido, João Paulo II e agora Bento XVI e Papa Francisco. Então, tendo este olhar de cuidados, nós podemos olhar um pouco agora mais diretamente para o documento. Amoris Laetitia é uma exortação pós-sinodal, o que significa que o Papa Francisco, exortações apostólicas, os papas escrevem, são... uma exortação apostólica pós-sinodal significa exatamente isso, ela é após um sínodo. Isso então significa que o Papa, ele recolheu e acolheu as conclusões dos padres sinodais, as conclusões dos sínodos, para escrever o documento. Lógico que ele também colocou as suas próprias contribuições, ele mesmo diz isto, né? Se você pegar o número 4, o Papa diz assim, né? Por isso, no meio do parágrafo 4, por isso considerei oportuno redigir uma exortação apostólica pós-sinodal que recolha contribuições dos 2 sínodos recentes sobre a família, acrescentando outras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a praxis pastoral e simultaneamente ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Então esse é mais um ponto, temos que ter claro, o documento que temos diante de nós, ele tem material da discussão de bispos e delegados, leigos também, especialistas, fruto de 2 sínodos, que a gente já vai falar deles, e mais a contribuição do Papa Francisco, com todo o magistério precedente. Sínodo. Sínodo é uma palavra que vem do grego, que significa caminhar juntos. Então é um caminho que é feito junto. Por isso, não foi o Papa sozinho que decidiu escrever tudo isso sobre família. Foi um caminhar junto. Aqueles bispos, aqueles delegados dos sínodos, caminharam junto com o Papa e junto com toda a igreja, porque toda a igreja teve a oportunidade de enviar material para a secretaria do sínodo através das conferências episcopais. Tivemos discussões nas paróquias, tivemos discussões no âmbito dos movimentos, das novas comunidades, das organizações, tivemos discussões no âmbito das dioceses e as conferências episcopais dos países compilaram isso tudo e enviaram para a Secretaria do Sínodo. Então existe uma ampla contribuição, porque também houve uma ampla consulta para que o Sínodo tivesse material para trabalhar. Eu tive a alegria de participar junto com a Regina, né, minha filha, porque fomos, pela Comunidade Sagrada Família, fomos convidados em 2015, janeiro de 2015, a participar do primeiro congresso de organismos, movimentos e novas comunidades que trabalham com família, um congresso convocado pelo Pontifício Conselho para a Família. E o tema desse congresso foi exatamente um congresso entre 2 sínodos, porque o sínodo extraordinário já tinha acontecido e em 2015 aconteceria o sínodo ordinário. Então, o objetivo desse congresso foi recolher também contribuições dos movimentos, organismos e novas comunidades que trabalham diretamente com a família, recolher material, né? E de fato foi compilado pelo Monsenhor Vincenzo Paglia, até então
o presidente do Pontifício Conselho para a Família. Não sei se vocês sabem, mas esta semana foi anunciado, já há mais de um mês foi anunciado, dentro da reforma da Cúria, que o Papa suprimiria o Pontifício Conselho da Família e o Pontifício Conselho para os Leigos. E esta semana foi então nomeado, ou melhor, semana passada foi nomeado o bispo de Dallas, Monsenhor Farrell, não sei se é assim que pronuncia, como aquele que está à frente desse novo dicastério. Então o Papa criou um novo dicastério, que entra em vigor a partir de 1º de setembro deste ano, 2016. Para quem acompanha através do vídeo, hoje é 23 de agosto, né? Então daqui uma semana e pouquinho mais, esse novo dicastério. Então não existirá mais Pontifício Conselho da Família e dos Leigos. Esse novo dicastério então engloba, sob a presidência do até então bispo de Dallas, nos Estados Unidos, o antigo Pontifício Conselho para a Família, para os Leigos e a Academia para a Vida. Ligado a esse dicastério também o Instituto João Paulo II, para estudos sobre o matrimônio e a família, criado pelo próprio Papa João Paulo II, que é ligado à Universidade Lateranense de Roma, mas é um instituto específico para estudos sobre a família e sobre o matrimônio, que tem uma nova presidência também, e o próprio Monsenhor Paglia, Vincenzo Paglia, que é um bispo, ele sai da presidência do Pontifício Conselho para a Família e assume a Academia para a Vida e ao mesmo tempo também como grão-chanceler do Instituto João Paulo II. Então, isso faz parte dos projetos do Papa Francisco na reforma da Cúria e também em atenção ao tema da família, que é de uma importância muito grande. Importante, isso também faz parte desse contexto em que o documento Amoris Laetitia é lançado para toda a igreja. Então, como eu disse, sínodo significa caminhar juntos, né? O sínodo, então, esta instituição da igreja, que é o sínodo, ele foi instituído pelo Papa Paulo VI. Se a gente for pegar na história da igreja, sempre aconteceram sínodos mais localizados. Mas nesse sentido de uma universalidade, foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965. Até hoje foram realizados 14 sínodos ordinários, 3 extraordinários. Então 17 sínodos. Mas nós tivemos ainda 9 sínodos especiais, que foram sínodos específicos para os continentes, sínodos para a Europa, sínodos para a Ásia, sínodos para a África, para a Oceania, para a América do Sul, para a América do Norte, e um sínodo particular, que foi um sínodo para os Países Baixos, que é a Holanda. Este caminho sinodal para o documento Amoris Laetitia, essa exortação, ele foi feito em 2 etapas. O sínodo de 2015 já estava previsto. O Papa Bento, ele renuncia, é eleito o Papa Francisco. Papa Francisco percebe, porque o sínodo ordinário de 2015 estava definido para trabalhar sobre a família, o Papa Francisco percebe a importância e a extensão do tema, resolve então, porque o Papa pode fazer isso, ele convoca um sínodo extraordinário. Ele diz, não dá para trabalhar o tema da família em apenas um sínodo. Vamos fazer um sínodo extraordinário que vai preparar o sínodo ordinário de 2015. Então, o sínodo extraordinário de 2014 teve o tema os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Então, foram muitas discussões, foram muitas coisas, como já disse, jogadas na mídia, muitas expectativas. Agora o Papa Francisco é um Papa moderno, ele vai mudar estas caretices que os outros papas mantiveram aí na igreja, né? Essas leis retrógradas, e aí então a mídia fez um carnaval, né?
E na mídia ficou uma imagem negativa, né? Porque falaram que houve muito bate-boca dentro do sínodo, e o Papa, ele interviu no sínodo e disse não, inclusive até na convocação ele disse, eu quero que este seja um sínodo aberto, onde as pessoas tenham a liberdade de expressar as suas opiniões, porque o sínodo não está definindo doutrina, né? Os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Então o Papa pediu, e de fato as pessoas obedeceram o Papa, tiveram muita liberdade de expressar as suas preocupações, as suas opiniões, né? De fato o sínodo teve um caminho de muita liberdade, e isso é importante registrar, porque se nós tivéssemos hoje um documento em que a história nos dissesse que o sínodo não teve liberdade de trabalhar as opiniões, então talvez esse documento não tivesse um peso de legitimidade, né? Colegiada na igreja, porque a gente sabe que o Romano Pontífice, que é o Papa, é a autoridade máxima na igreja, porém, junto com ele, o colégio dos bispos atua nesta autoridade, né? E auxilia o Papa, o Romano Pontífice, nessa autoridade. Não é um colegiado que exerce uma democracia, onde a maioria dos bispos decide, não. A igreja, ela é hierárquica e ela funciona assim desde a sua instituição. Mas a autoridade da igreja está justamente no colegiado dos bispos, que unidos ao Papa governam toda a igreja. Depois então, com um vasto material, a Secretaria do Sínodo teve um ano praticamente aí para trabalhar, ainda buscar mais contribuições, porque quando termina um sínodo, para o sínodo é elaborado um documento como esse, Instrumentum Laboris, que é um instrumento de trabalho, que são contribuições que a Secretaria do Sínodo recolhe do mundo todo. Então se elabora um instrumento de trabalho e o sínodo vai trabalhar em cima do instrumento de trabalho. Terminando o sínodo, é feito um relatório final, né? Relatio Synodis, ou relatório final do sínodo, que não é o documento final. O documento final é o Papa, né, que define. E aí então, a partir do documento final, o sínodo traz a sua conclusão enquanto trabalho de sínodo, né? E assim então foi o trabalho também no sínodo ordinário de 2015. A vocação e a missão da igreja, da família, na igreja e no mundo contemporâneo, né? A vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. Como disse, devido à importância do tema e à centralidade do tema família, é que o Papa desmembrou o sínodo ordinário e convocou um extraordinário. É interessante também registrar algo muito importante. Foi a primeira vez na história da igreja, ou ao menos na história dos sínodos, desde a instituição feita pelo Papa Paulo VI em 65, há 51 anos atrás, ou há 51 anos, que um sínodo repetiu um tema. E desta vez foram 3 vezes. Porque nós tivemos com João Paulo II o sínodo de 80. O sínodo de 80 tratou sobre a família. Um tema muito parecido, a missão da família cristã no mundo de hoje. Familiares Consórcio foi a exortação apostólica do Papa João Paulo II, em 81, portanto, este ano, 35 anos, desse documento que continua muito atual, Familiares Consórcio. Então vejam, são 51 anos que os sínodos acontecem. Entre ordinários e extraordinários foram 17. 9 especiais e 1 particular. Então foram 27 sínodos, né, contando com estes. E o único tema repetido nos sínodos foi família.
Então, isso não é coincidência, não é à toa, coincidência histórica, não. Há um soprar do Espírito sobre a igreja, sobre os papas, mostrando justamente a centralidade da família e a importância do tema família para a igreja, para o desenvolvimento pastoral, para a evangelização, para a sociedade. O próprio Papa Francisco, e também ouvi isso do próprio Monsenhor Vincenzo Paglia, precisamos colocar a família no centro. Precisamos colocar a família no centro. E, logicamente, Jesus, como temos no ícone da Sagrada Família, no centro da família. Amoris Laetitia é um documento pastoral. Isso é importante também frisar. Não é um documento doutrinal ou dogmático. Ele não mudou nenhuma doutrina da igreja e também não definiu nenhuma nova doutrina. Porque ele é um documento eminentemente pastoral. Sobretudo por causa disto, não que outros documentos não tenham que ser lidos dessa forma, mas sobretudo porque ele é um documento eminentemente pastoral, ele precisa ser lido em continuidade com os documentos precedentes. Por exemplo, alguns dos principais documentos precedentes. O próprio Concílio Vaticano II, né? Porque o concílio, ele tem, apesar de que o Concílio Vaticano II também, ele não foi um concílio dogmático, ele foi um concílio pastoral, mas ele tem justamente uma autoridade, porque foi o colégio dos bispos reunidos com o Romano Pontífice. Então daí vem a autoridade de toda a igreja. E o documento, e o Vaticano II recolhe vários documentos, dentre os quais nós temos documentos que falam da família, né? Falam da missão da família, falam da missão da família, e não está ultrapassado, apesar dos 51 anos do encerramento do Vaticano II. Lumen Gentium, Apostolica Actualitatem, que fala sobre o apostolado dos leigos, inclui a família, Lumen Gentium sobretudo, fala sobre a missão da igreja. E dali nós temos o magistério de Paulo VI, que logo em seguida do Vaticano II, em 1968, com toda uma coragem profética, escreve a encíclica Humanae Vitae. E encíclica tem um peso de autoridade papal muito grande, é um dos principais documentos papais, né? Depois, se não me engano, depois das bulas, sobre a regulação da natalidade, um documento que foi acolhido com muita polêmica, né? Vejam, estávamos na década de 60, né? Revolução sexual, né? A todo vapor. E o Papa Paulo VI, o Beato Paulo VI, escreve com toda a coragem profética sobre a regulação da natalidade, trazendo à tona a posição de sempre da igreja a favor da vida, do matrimônio e da família. Depois então temos o que eu citei para vocês, a exortação pós-sinodal Familiares Consórcio, que está aqui, a missão da família cristã no mundo de hoje, fruto do sínodo ordinário de 1980 sobre a família. Papa João Paulo II então escreve em 1981, que foi e continua sendo até hoje um dos principais documentos da igreja sobre família. Amoris Laetitia não põe de lado Familiares Consórcio, ela vem em continuidade. Não dá para ler Amoris Laetitia sem conhecer Familiares Consórcio. Quem lê Amoris Laetitia sem conhecer Familiares Consórcio vai sair por aí falando besteira. Precisa conhecer Paulo VI. Então, é importante que a gente estude e conheça, né? O próprio Papa Francisco, ele cita esses documentos todos e diz que
Ele escreve esse documento em continuidade com o magistério precedente. Aí nós temos o Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1983. A maior parte do Código de Direito Canônico trata sobre a família. Se você for dar uma olhada no Código de Direito Canônico, o maior número de cânones trata sobre a família. Trata sobre a família. Então, 1983, revogando lá o Código, o antigo, que era de 1917. Então, vejam, Depois, em 1992, ainda sob o pontificado de João Paulo II, sai o primeiro texto do novo catecismo da Igreja Católica, um texto em francês. Depois desse texto em francês, então, o Papa promulga para toda a Igreja o catecismo em 1997. 1997. Então, nós já temos aí quase, o ano que vem, 20 anos de catecismo, de novo catecismo da Igreja Católica, que também tem uma parte significativa sobre a família, sobre o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Aí nós temos em 95 a encíclica, outra encíclica que tem aí um peso, Evangelium Vitae, Evangelho da Vida, de João Paulo II, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Também dentro desse contexto de família, da procriação, enfim. E nesse contexto da procriação, aí nós temos documentos da Academia para a Vida, temos documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, temos vários outros documentos e dicastérios da Igreja que falam sobre as questões de fertilização in vitro e por aí vai, aqui mais uma vez, veementemente, o Papa João Paulo II condena questões de aborto, enfim. Fala sobre o valor da vida, não só o aborto, mas a vida que precisa ser defendida e promovida desde o seu início até o seu ocaso natural, o seu final. E aí poderíamos citar vários outros documentos, mas eu penso que os principais são esses, para que a gente tenha essa visão histórica desse contexto em que Amoris Laetitia foi produzido. Uma das características principais de Amoris Laetitia é que ela deve ser entendida no contexto do Jubileu da Misericórdia. Número 5 da introdução diz assim: esta exortação adquire um significado especial no contexto deste ano jubilar da misericórdia. Não é só porque coincidiu do Amoris Laetitia a ser escrita pelo Papa no ano da misericórdia. Não, ele diz que adquire um significado especial no contexto do ano jubilar da misericórdia, em primeiro lugar, porque a vejo como uma proposta para as famílias cristãs que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Em segundo lugar, porque se propõe a encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. Então, aqui está a explicação do Papa Francisco, por que Amoris Laetitia se reveste de um significado especial dentro do contexto do ano jubilar. Porque ela é uma proposta para as famílias, para olhar para o dom do matrimônio, o dom da própria família e de tudo aquilo que a família porta. E depois, porque também a família precisa ser sinal
de misericórdia. Quando você volta e entende o que João Paulo II escreveu na Familiares Consórcio, quando ele define, junto com o Vaticano II, quando a gente faz a pergunta, o que é família para a igreja? Nós pegamos o Vaticano II e João Paulo II, que vão dizer assim: a família é uma íntima comunidade de vida e de amor. Ou seja, a família é uma comunidade de pessoas que se amam. E que na essência da vocação da família está o amor. E que ela descobre o amor nela mesma. Por isso ele diz, aquela frase famosa, número 17: família, torna-te aquilo que és. Comunidade de vida e de amor. Sem amor, o Papa chega a dizer aqui no próprio número 17, que nós temos um aglomerado de pessoas. Para dizer que a família precisa ser uma comunidade de pessoas que se amam, porque essa é a proposta original de Deus, o projeto original de Deus para a família, que da união de amor entre um homem e uma mulher nasçam os filhos e dessa forma se compõe a família, uma comunidade de pessoas que se amam. E o próprio Papa João Paulo II, ainda no número 17 da Familiares Consórcio, ele vai dizer assim: em última análise, pode-se definir a missão da família pelo amor, guardar, revelar e comunicar o amor. Essa é a missão essencial da família: guardar, revelar e comunicar o amor. Por que eu estou dando esse destaque para a questão do amor? O nome do nosso documento traz a alegria do amor. Nós que somos cristãos, nós somos cristãos porque cremos em Deus. Esse Deus que, segundo a revelação na Sagrada Escritura, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e também o versículo 16, João vai dizer: Deus é amor. Então esse Deus em quem nós acreditamos, ele se revela na Escritura com esta grande característica: é o Deus amor, é o Deus misericordioso. E quando se fala da misericórdia de Deus, se fala do amor de Deus. Quando fala que a família, ela precisa ser o sinal de misericórdia no mundo, para ela e para as outras famílias no mundo, significa que essa família, ela abriu as suas portas para acolher o amor. Ou seja, ela acolheu Deus. E quando a família acolhe Deus, que é amor, que é misericórdia, aí então ela vive a alegria do amor. Aí então ela vive a sua missão, que é guardar, revelar e comunicar o amor. Se quiser atualizar a linguagem, você pode muito bem juntar João Paulo II com Francisco. Guardar, revelar e comunicar a misericórdia. É a mesma coisa. Então percebam a continuidade que nós temos aqui. Então, é importante ter presente o contexto do ano jubilar. O ano jubilar acaba agora, no final do ano, na festa de Cristo Rei. O Papa encerra o ano da misericórdia, mas ele não encerra a misericórdia, pelo contrário, ele teve a intenção de aumentar a misericórdia na igreja. Então, daqui um ano, 3, 5, 10, 15, 36, nós vamos ler Amoris Laetitia, sempre no contexto do ano jubilar da misericórdia. No número 6 da introdução, Papa Francisco apresenta a estrutura do documento. No desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que é o capítulo 1, que lhe dê o tom adequado. Só que foi fantástico, por parte do Papa Francisco, ele colocar tudo centrado na palavra de Deus. Nós, que somos da comunidade Sagrada Família, nós temos uma orientação, aprendemos com o padre Amedeo Centini, um italiano, um dos maiores especialistas, talvez as irmãs conheçam, é um dos maiores especialistas da vida consagrada na igreja.
E ele escreveu um livro, tem em português, A Vida ao Ritmo da Palavra. Ou seja, durante todo o dia, quem dá o ritmo é a palavra de Deus. Ele diz o que nós temos nos institutos, nas congregações, adaptamos para nós também nas novas comunidades de formação, ele considera como formação extraordinária. Porque ele diz assim, o Pai, Deus, né? O Pai já preparou para os seus filhos uma formação ordinária e diária, através da palavra de Deus, e nós temos isso já estruturado na liturgia da igreja. Então, quando nós tomamos a liturgia do dia, nós temos a palavra de Deus que nos guia. Aquela palavra que, no dizer dele, é o bom dia do Pai para os seus filhos, que com o coração aberto, na sua Léxio Divina, acolhem aquela palavra, colocam aquela palavra em referência a todas as suas atividades e desafios ao longo do dia, onde esta palavra vai fornecer para este Filho de Deus a resposta que ele necessita para o seu dia, onde ele também será convidado por esta palavra a dar a sua resposta a Deus. Vejam que é a dinâmica própria da Léxio Divina. Começou o dia com o bom dia de Deus para o discípulo. Depois, no final da noite, vai ser o boa noite do discípulo para Deus. E no dia seguinte o ciclo recomeça. Então isso foi fantástico por parte do Papa Francisco, começar o documento com a palavra de Deus, centralizando na palavra de Deus. Algo que ficou muito forte no congresso que nós participamos lá em Roma, esse congresso Pontifício Conselho para a Família, das conclusões diversas, mas foi algo muito latente nos diversos grupos que se reuniram nas línguas francesa, espanhola, inglesa e italiana. Mas em todos os grupos ficou muito forte isso, a importância de voltar a colocar a palavra de Deus nas famílias. Nas famílias. O Papa com certeza ouviu esse clamor das famílias. E o Espírito, logo no começo, ele coloca a luz da palavra. A luz da palavra. Sempre temos que caminhar à luz da palavra. O salmista vai dizer, tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Quem não caminha na palavra, caminha no escuro, né? Então começa com este capítulo, a estrutura do documento. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias para manter os pés no chão. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se, olha aqui, atenção, de 2 capítulos centrais dedicados ao amor. O coração da exortação Amoris Laetitia são os capítulos 3 e 4, dedicados ao amor. Em seguida destacarei alguns caminhos pastorais que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas, segundo o plano de Deus. E dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois determinei a um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe. E, finalmente, traçarei breves linhas de espiritualidade familiar. Breves e profundas linhas sobre espiritualidade familiar. Ouvindo Dom Odilo falar sobre Amoris Laetitia, se alguém quiser, por exemplo, dividir Amoris Laetitia sobre a metodologia do ver, julgar e agir, você pode ter aí o capítulo 1 e 2, o ver, onde tem toda uma análise. Os capítulos 3, 4 e 5, o julgar. E depois os 6, 7, 8 e 9, o agir, né? Que é o executar. É uma forma também de olhar a estrutura do documento. No número 7, o Papa fala como ler o documento. Então, ele aconselha a não ter uma leitura apressada.
Diz para ler devagar, talvez até nem lê-lo na ordem que ele está, ler por ordem de interesse. Opa, capítulo 3 e 4 é o coração do Amores Letícia, fala sobre amor, então eu posso começar pelo capítulo 3 e 4, lógico. Você já teve essa aula introdutória, você já está entendendo o documento, não tem problema. Mas você pode também ler ele na sequência em que ele foi apresentado. Vocês vão perceber que na estrutura do nosso curso nós fizemos algumas junções e algumas inversões. Não só por uma questão de praticidade, de unir temas que têm uma proximidade, mas também por uma questão de agenda daqueles que virão falar conosco aqui. Então é assim que o Papa nos aconselha a ler. Outras chaves para a leitura do documento. A família, no pensamento de Francisco, é caminho de realização humana e relação pessoa-família como fundamento construtivo da vida social e religiosa. Eu repito. A família, no pensamento de Francisco, ela é um caminho de realização humana e a relação pessoa-família como fundamento construtivo da vida social e religiosa. É interessante, isso me faz lembrar ainda João Paulo II. Eu não citei aqui, mas cito agora, que depois da missão da família, Familiares Consórcio, em 81, em 94, João Paulo II escreveu Carta às Famílias. Carta às Famílias. Na Carta às Famílias, ele diz assim, que a civilização do amor, citada pela primeira vez por Paulo VI, se não me falha a memória, no discurso dele de Natal, em 1976, por aí, ele cita pela primeira vez a civilização do amor. E o Papa João Paulo II então retoma e trabalhou bastante a questão da civilização do amor, dizendo assim: sim, a civilização do amor não é uma utopia, ou seja, um sonho não realizável, ela é possível. João Paulo II acreditava na construção de uma sociedade e de uma civilização baseada no amor, sobretudo fundada nas famílias que vivem o amor, porque a família é a igreja doméstica, igreja em miniatura, como ele mesmo cita na Familiares Consórcio. A família é uma igreja doméstica, ou seja, uma igreja em miniatura. Tudo que tem na igreja tem na família, ele diz. A família é a célula máter da sociedade e da igreja. Então, esse amor precisa partir da família. A civilização do amor é possível. Então, a visão de família do Papa Francisco é essa. Essa relação pessoa e família é o fundamento construtivo da vida social e religiosa. Ou seja, ele está dizendo que se nós fizermos e seguirmos esse caminho, nós temos a possibilidade de construir a civilização do amor. Chave de leitura para entender Francisco. Francisco é um Papa muito prático. Então nós temos que entender isto, né? Não adianta a gente ficar tropeçando na praticidade do Papa. A gente tem que pegar carona nela para entender Francisco. O documento traz uma ótica pastoral do Papa desde o início do seu pontificado. Então veja Francisco desde o início, desde quando ele apareceu no balcão ali da igreja de São Pedro, quando foi eleito. Ali a gente então começa a ver o desenvolvimento pastoral do Papa Francisco. Quem é Francisco? Então, o documento traz, logicamente, essa ótica pastoral do Papa Francisco, que não é uma novidade para ele, porque é a ótica pastoral que o cardeal Bergoglio
que o bispo Bergoglio, que o padre Bergoglio usava, né, na sua prática lá na Argentina. O documento propõe, e o Papa Francisco também, logicamente, uma reevangelização a partir da família. Uma reevangelização a partir da família para a família. Isso o Papa Paulo VI já dizia, da importância da família na evangelização, isso lá na Evangelii Nuntiandi. O Papa João Paulo II também reforçou a importância da evangelização de família para família, e o Papa Francisco também. Ele propõe uma reevangelização a partir da família. E ele traz a lógica pastoral no documento, e essas são palavras usadas aqui, do acompanhamento, discernimento e integração. Essas são 3 palavras-chave para compreender todo o documento: acompanhamento, discernimento e integração. E a lógica do Papa Francisco é uma lógica de integração, ou melhor, de inclusão, né? Lógica de inclusão e da igreja em saída. Aliás, até na internet, no slogan da nossa paróquia, está lá, né? Uma igreja em saída. É a proposta do Papa Francisco nos seus discursos, depois no documento Evangelii Gaudium, né? Igreja em saída e a lógica de inclusão, né? Não de exclusão, não de separação, mas de inclusão. As pessoas não podem começar a relacionar-se com a igreja a partir de um não. Essa é a lógica do Francisco. Não significa que tudo é sim agora. Mas a lógica de Francisco, a lógica inteligente, pastoral dele é essa: as pessoas não podem começar a se relacionar na igreja a partir de um não. Lógico, nós temos os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos, na maioria deles está lá não, 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 né? É a forma com que Deus nos colocou, mas a igreja, ela trabalha isto. Então, por exemplo, em relação à questão da vida, a igreja é contra o aborto. Eu costumo dizer assim: não, a igreja é a favor da vida. Tem uma lógica. Se a igreja é a favor da vida, não dá para ser a favor do aborto, ponto. É incoerente. A igreja é a favor da vida. A igreja é contra casamento de homossexuais. Não, a igreja é a favor do matrimônio, conforme revelado aqui, entre um homem e uma mulher. Então, poligamia, bigamia, adultério, uniões homossexuais, tudo então está fora dessa lógica. A igreja é a favor do matrimônio, a favor da pessoa, a favor da vida, a favor da família. Então, esse é o tom do discurso, né? E como eu já disse, termino aqui as chaves de leitura do documento com a continuidade, né? Um documento que necessita ser lido, estudado, relido, na continuidade do magistério precedente, né? Porque esse documento, ele de forma alguma, como alguns quiseram dizer, ele é uma ruptura. Tem questões polêmicas aqui? Tem. Mas que ao longo do nosso estudo eu penso que nós vamos compreender. Porque também nós teremos especialistas aqui. Nós teremos um Padre Boris, doutor em Bíblia. Nós teremos um doutor em Direito Canônico. Nós teremos o nosso bispo falando conosco. Então eu tenho certeza que nós terminaremos esse curso compreendendo muito bem esse documento e aptos a difundi-lo, né?
em nossa paróquia, em nossa região, em nossa arquidiocese, por onde nós estivermos e, sobretudo, em nossas famílias, porque o objetivo é este: a alegria do amor na família. É na família. Não é a alegria do amor na paróquia, a alegria do amor no movimento, a alegria do amor na comunidade, a alegria do amor na pastoral. Isso tudo será consequência. A pastoral será alegre, a paróquia será alegre, a comunidade será alegre se a família for alegre. Carregando a sua cruz, vivendo os seus desafios, está aqui, né? Os desafios pastorais da família, as dificuldades, as perseguições, né? Mas na alegria desse Deus amor que está conosco, o Emmanuel. Deus habita conosco, Deus habita o seio das famílias que o acolhem, Deus habita nosso coração a partir do batismo. Então é nesta continuidade que precisa ser lido e estudado. Por exemplo, a moral familiar, que é a parte que mais pega no documento. A questão da moral familiar é apresentada nesse documento, depois nós vamos ver isso também, aqui é só uma pincelada rápida, em chave pastoral. Não uma chave doutrinal dogmática, porque, já disse, o documento não está mudando a doutrina, nem acrescentando uma nova doutrina. Por isso, a leitura moral que é feita nesse documento é em chave pastoral. Todos os pressupostos morais na exortação estão em continuidade. É uma lei da gradualidade. Depois a gente pode até, se ele não tocar no assunto, mas eu creio que vai tocar, a gente vai ter a oportunidade de perguntar para o professor de Direito Canônico que estará conosco, para explicar melhor a lei da gradualidade. Mas João Paulo II expressava isto, né? A lei da gradualidade, e não uma gradualidade da lei, tem diferença, né? Que o próprio Papa Francisco cita no número 295. Ou seja, há uma análise não casuística, ou seja, do caso, mas uma análise subjetiva, personalista. Aliás, a moral de João Paulo II, até por conta da sua filosofia personalística, é uma análise moral personalística. O que quer dizer isto? Não existe gradualidade da lei. A própria igreja afirma, aquilo que é um mal objetivo, é um mal. Aquilo que a lei, então não há gradualidade na lei, mas há a lei da gradualidade. O que significa? Antigamente a moral da igreja era assim, pegava o caso, por isso é chamado de casuística. Houve até um período na igreja em que é chamado a casuística. Então existiam os manuais de moral. Então o confessor, ele estudava os manuais de moral, né? Eu, quando me converti e não entendia nada de igreja e precisava, orientado por um colega meu, agora você tem que confessar. E agora, como é que faz isto? Então ele pegou lá um livrinho do pai dele, antigo, livrinho de orações e tudo, então tinha lá uma lista de pecados. Então eu normalmente ia lá com a minha relação toda lá no confessionário, né? Então o pecado era na linha dos manuais. Então o manual dizia, isto é pecado, ponto, pecado, ponto, pecado, ponto. E o confessor pegava o penitente que vinha confessar, bom, você fez isso, a pessoa está confessando, fez isso, bom, então você está enquadrado nisto. Para isso você tem então a penitência X, né? A prática pastoral na igreja foi mudando. E esta é a chave moral, não é mais a chave moral da casuística, mas subjetiva, ou seja, da pessoa, do sujeito. Então o confessor hoje, ele é preparado, ou ao menos deveria estar preparado, para orientar a pessoa que está ali diante dele. Diante dele não está um caso, ou vários casos de pecado, está uma pessoa que tem a sua vida e que na sua vida ela tem um contexto.
tem um contexto, né? Então ele vai analisar o contexto, como na lei civil também, no direito civil, que é baseado também no direito da igreja, no direito romano, aquela questão me fugiu a palavra, atenuante e agravante. Então o confessor vai analisar isto, naquela circunstância, os atenuantes e os agravantes daquela situação de pecado ou de suposto pecado. Então o confessor vai orientar desta forma. Então é isto que o Papa está trazendo nesse documento. Então é esta chave moral para entender. Se alguém pegar a chave da casuística, da moral, e ler Amoris Laetitia, não vai conseguir. Né? Então precisa pegar esta chave hoje. Eu concluo, para dar espaço também para a contribuição de vocês, tomando a liberdade de citar a conclusão da Familiares Consórcio, até para homenagearmos o Papa da Família, São João Paulo II, nesses 35 anos da Familiares Consórcio, um trecho da conclusão, até para poder mostrar para todos nós como de fato existe uma continuidade. Eu poderia ler esse trecho e não dizer quem escreveu e quando foi escrito, e poderia dizer para vocês que estava na conclusão da Amoris Laetitia. Se você não fosse conferir no documento para dizer, mas não está aqui não, Ítalo, você acreditaria. Percebam o que João Paulo II propõe no final da Familiares Consórcio e façam esse salto de 35 anos e vocês vão perceber que parece que eles escreveram juntos. Eu até acredito que escreveram juntos, porque quem imaginar que São João Paulo II, o Papa da Família, o Papa do primeiro sínodo da família, o Papa que instituiu o Pontifício Conselho da Família, o Papa que instituiu o Instituto João Paulo II de Estudos para... Aliás, quando ele foi assinar o decreto de instituição do Instituto João Paulo II e do Pontifício Conselho, da criação do Pontifício Conselho da Família, ele sofreu atentado em 13 de maio de 81, lá na 81, na Praça São Pedro, né? É este Papa. Então será que ele do céu não influenciou o Papa Francisco? Então a gente pode acreditar que eles escreveram juntos, né? Então diz assim: o futuro da humanidade passa pela família. É, pois, indispensável e urgente que cada homem de boa vontade se empenhe em salvar e promover os valores e as exigências da família. Sinto-me no dever de pedir aos filhos da igreja um esforço especial nesse campo. Primeiro, um convite aberto aos homens de boa vontade, agora aos filhos da igreja. Conhecendo plenamente pela fé o maravilhoso plano de Deus, eles têm uma razão mais para se dedicar à realidade da família, neste nosso tempo de prova e de graça. Devem amar particularmente a família, é o que concreta e exigentemente vos confio. Amar a família significa saber estimar os seus valores e possibilidades, promovendo-os sempre. Amar a família significa descobrir os perigos e os males que a ameaçam, para poder superá-los. Amar a família significa empenhar-se em criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. E, por fim, forma eminente de amor à família cristã de hoje é dar-lhe novamente razões de confiança em si mesma, nas riquezas próprias que lhe advêm da natureza e da graça e na missão que Deus lhe confiou. É necessário que as famílias do nosso tempo tomem novamente altura, é necessário que sigam a Cristo.
compete ainda aos cristãos a tarefa de anunciar com alegria Evangelii Gaudium. Anunciar com alegria e convicção a boa nova acerca da família, o Evangelho da família, tão falado por João Paulo II, também pelo Papa Francisco, e tão pouco entendido. Que tal de Evangelho da família é esse? Para entender o Evangelho da família, precisa olhar para a família. Família de Nazaré, e a partir da família de Nazaré para todas as famílias cristãs. Desejo, por fim, convidar todos os cristãos a colaborar carinhosa e corajosamente com todos os homens de boa vontade que vivem a responsabilidade própria no serviço à família. Os que dentro da igreja, em seu nome, sob a sua inspiração, quer individualmente, quer em grupos, movimentos ou associações, se consagram ao bem da família, encontram muitas vezes ao seu lado pessoas e instituições empenhadas no mesmo ideal, na fidelidade aos valores do Evangelho e do homem e no respeito a um legítimo pluralismo de iniciativas. Esta colaboração poderá favorecer uma mais rápida e integral promoção da família. E aí no final, a Deus, a Jesus, a Maria e a José, confio cada família nas suas mãos e no seu coração ponho esta exortação: sejam eles a transmiti-la a vós. Se eu não dissesse que era João Paulo II, encaixava bem aqui e passava, né? Percebam então a graça do Espírito Santo dando maravilhosa continuidade. Promover a família, colocar a família ao centro e no centro da família Jesus. Amém.